no jacarandacaroba, as duas espécies, elas são caducifólias. O jacarandacaroba, ele é uma pioneira, né? Ele é uma pioneira, é de crescimento rápido, porém o sistema radicular dele é pivotante, né? Você vê que na parte central do experimento de jacarandacaroba aparece o capim favorito. Na parte intermediária, onde tem um filtro, onde essa luz é filtrada, aparece já o colonião. Na parte externa, onde já tem a maior incidência de luz, aparece a braquiária, né? Então você vê que naquela parte central, a competição está acirrada, né? Então está faltando comida, está faltando água, está faltando comida. Na parte mais central, você vê que as árvores estão até produzindo frutos, né? Por que aparece gramíneas? Aparece gramíneas porque as raízes são superficiais. Se você observar aqui na aroeira, ela também é caducifólia, né? Porém é uma secundária tardia. E o sistema radicular dela é superficial. Então toda a água que tinha no sistema aqui, ela acumulou na raiz. Então praticamente não sobrou nada para as outras espécies, né? Lá você viu que sobrou água para a gramínea, né? E aqui não. Aqui a raiz dela é superficial, então toda a água que tem no sistema, ela acumula. Então por isso que a aroeira é uma espécie que não pode ser plantada sozinha, né? É uma espécie que tem que ter o consórcio. Você vê que na parte central aqui, a maior parte das árvores que floresceram aqui são as árvores masculinas, né? Na parte onde tem incidindo mais luz, você vê que as árvores femininas estão mais na borda e elas ainda estão com flor, com folha, né? Ainda não perdeu as folhas. Então tá aí a diferença das espécies, né? Você vê que se você juntar as 4 espécies, jacarandacaroba, aroeira, imbaúba e ingá, você vai ver que você tem um casamento perfeito, né? Porque essas espécies elas interagem entre si. Então a espécie que você vê que não tem uma serrapilheira tão boa, mas a quantidade de espécies nativas que veio aqui é diferente. Lá com a pioneira não apareceu praticamente nenhuma espécie. Aqui você pode observar que aqui já tem canudo de pito, tem mamica de porca, tem marmelo, tem pimenta de macaco, né? Tem murici, tem o cipó serjane. Apesar de ser uma secundária tardia, lá veio gramínea e aqui veio outra espécie. Então se você juntar essas duas espécies, você já vê a quantidade de espécies que você pode agregar. Ô Zé, e essa espécie que está na quinta planta lá, o que é? Essa linha aí. O murici, o que é? É uma... Murici é uma frutífera. Frutífera? É uma frutífera, né? Se você pegar a aroeira, apesar de ela não ser uma espécie atrativa, mas você vê que a altura dessa árvore ela funcionou como puleiro, né? Então essa espécie aqui, aonde que ela foi se estabelecer? Exatamente aqui próximo da árvore, né? Então como se estabeleceu? A altura dessa árvore, você vê que o tronco dela é um tronco bastante liso, então a quantidade de água que escorreu pelo tronco é grande. Então essa espécie aqui teve a capacidade de se restabelecer. O banco de semente pode ter sido espalhado na área total, mas só as que caíram numa condição favorável que tem a condição de se estabelecer, né? Ô Zé, e o que você acha desse cipó aí que tá... O cipó, na verdade, o que acontece é o seguinte: se você vê as matas do estado de São Paulo, elas estão diminuindo muito, né? Então a presença do cipó aqui na floresta é a falta da pioneira que não está acontecendo. Então o cipó vem, ele acaba subindo na árvore, faz um sombreamento, esse cipó entrelaça de uma árvore para outra, acontece um sinistro, ela vem e derruba 2, 3 árvores, né? Então ela está imaginando que o banco de sementes da pioneira está aqui, né? Então a hora que essas árvores vêm no chão, ela acaba se estabelecendo as pioneiras. Então o cipó está fazendo aqui o papel da regeneração, né? Imaginando como se fosse uma pioneira. Derrubar algumas árvores, como a aroeira é uma espécie longeva, então tem que vir um cipó para cobrir a copa dela, matar ela sufocada, né? Com fome, para as outras espécies aparecer. Então o papel do cipó é esse. E o que você e a Silvianise acham daquele canudo de pito lá? Na verdade o que acontece, Mário, é que se você pegar a aroeira é uma espécie tardia. Ô Zé, e essa daqui, o que é? Isso é o marmelo. Marmelo? Isso é o marmelo de café. Isso é frutífero também? Isso também.
Você vê que aqui já tem o canudo de pito, né? E esse canudo de pito serve pra quê, Zé? O canudo de pito ele é uma pioneira, mano. Então se você pegar a aroeira, que é uma espécie tardia, você vê que a maior parte das espécies que estão estabelecendo aqui são pioneiras, né? O canudo de pito, o marmelo, são pioneiras ou são secundárias iniciais. Só Então, a necessidade de você... ô Zé, mas você acha que esse canudo de pito florescendo agora ele favorece a polinização da aroeira? Favorece, exatamente. Então isso aí tem um sincronismo que acontece exatamente. O canudo de pito florescendo agora, você vê que ele tem uma flor que não é uma flor muito bonita, é uma flor bastante opaca, né? Então a presença, ela produz uma essência, né, que é o mel. Então isso Vai atrai, produzir mel isso daqui? isso, produz bastante mel. Então isso aí atrai as abelhas, Tá. né? E a hora que o florescimento da aroeira se estabelece, o ambiente já está visitado. Então, E o canudo de pito, ele serve para mais alguma coisa, o látex dele? canudo de pito é uma euforbiácea, né? Aonde que sai o látex? O látex dá para extrair o látex da folha, né? Da folha? Dá para extrair o látex da folha, né? Tem um látex aí bastante interessante, é superior, praticamente superior da látex seringueira, né? Tem uma viscosidade bastante interessante. O fruto, 51% da semente, do peso da semente é óleo, né? Então dá para produção de biodiesel. Um fator interessante dessa espécie é que não há necessidade de você produzir mudas para reflorestar áreas. Então com chuva de semente você consegue reflorestar. Chuva de semente? Chuva de semente. E o que é uma chuva de semente? Chuva de semente é você colher semente, né? Colher semente e espalhar numa área onde você vê que tá aparecendo alguns indivíduos, né? Para você enriquecer a área. Se apareceu espontaneamente, você pode utilizar uma chuva de semente e isso vai repovoar naturalmente. Então você pode coletar sementes de canudo de pito em outras áreas e espalhar na área de ocorrência para você aumentar a variabilidade, né? Então, com isso é interessante para você aumentar a variabilidade da espécie. Ô Zé, coletar em outras e essa espécie que tem essa folhona grande, o que é isso? Essa espécie aqui é a quina doce. Quina doce? Quina doce. Ah. Né? Então você vê que olha o tamanho do talo que tem essa planta, né? Então se você pegar o sistema radicular aqui, praticamente é 10 vezes superior à parte aérea, né? Olha o tamanho do talo e olha o tamanho da folha. Então você vê que aqui está numa condição de meia sombra, está sendo filtrado. Então a necessidade dessa espécie investir em energia na produção de biomassa de folha para fazer fotossíntese, né? Então você vê que uma planta aqui com uma única folha, olha o tamanho dela. Então o sistema radicular dela é bem submeroso, né? Então tem que fazer fotossíntese, né? Para manter a planta viva. E o que você acha dessa espécie aqui? Só que na verdade aqui a gente tem 3 espécies, né? Aqui tem a aroeira que foi plantada. Então você vê a interação das espécies, né? A aroeira que foi plantada. Aqui tem um amendoim que se estabeleceu naturalmente aí, amendoim. E aqui nós temos Esse é o amendoim bravo? amendoim bravo, né? Madeira nobre também, né? E o canudo e o copaíba, né? Você vê que a distância que ele foi estabelecer aqui, ó, praticamente 20 centímetros da aroeira, né? Entre as duas árvores. Você vê que chuva de semente não é à toa que a floresta se estabelece naturalmente, né? Porque a hora que você faz uma chuva de semente, muitas sementes vão cair em locais apropriados e outros não tão apropriados, né? Como tem aquela passagem na Bíblia, né? Lugares pedregosos, lugares de solo bom. E essas duas espécies aqui? Essa outra espécie aqui é a mamica, né? Ah, mamica? É amendoim também, mano.
Também o amendoim, tá? Também o amendoim acaba se estabelecendo naturalmente aí, né? Vê aqui, ó, o comportamento da aroeira. Essa aroeira foi plantada em 2006, não me lembro. 2006. 2006. Olha o comportamento da aroeira e o comportamento do amendoim, né? E esse amendoim veio da onde? Esse amendoim, a gente tinha um plantio ali do lado do plantio de Jatobá, porque a área aqui é área de cerrado e não é área de ocorrência dele, né? Então provavelmente ele deve ter vindo dali, de um quadradinho que a gente tinha plantado ali de amendoim. Provavelmente ele veio de lá, porque a área dele aqui no cerrado não é área de ocorrência dele. Certo. Tá ok.